Bem, hoje é um dia de nós estarmos refletindo também sobre as mensagens de Cristo Jesus, né? Que hoje é quarta-feira. A humanidade não seguiu os 10 mandamentos até hoje. Seguiu muito por alto, né? Mas não viveu os 10 mandamentos. E o Evangelho que é atribuído a Jesus com as suas parábolas e tudo, o Evangelho também não foi bem compreendido pela grande maioria. Quando a gente compreende uma coisa, a gente passa a vivê-la. E como a gente não vive o Evangelho, é sinal que não compreendeu. E tanto assim que Cristo Jesus sempre anuncia que há de retornar, deve retornar. E esse retorno pode ser, esperemos, não para repetir tudo aquilo que está no Evangelho, mas que ele possa manifestar coisas em um grau um pouco mais avançado. E ele tem nos enviado mensagens diárias. E essas mensagens, ao mesmo tempo que estão nos preparando para um seu retorno, que ele não esclarece muito bem como será, porque talvez isso seja um assunto que não esteja ainda bem definido, mas ao mesmo tempo que ele nos prepara para esse retorno, não é? Ele nos dá lembretes de muitas coisas com as quais estamos em débito. No dia 24 de abril de 2013, ele transmitiu uma mensagem que revela a sua decisão de resgatar os seres terrestres de qualquer maneira. Então, esta mensagem é muito importante, porque aqueles que perguntam como é que isto tudo vai ser resolvido, como é que vai ser resolvido esse impasse da humanidade sobre a Terra, vai ser resolvido porque ele disse que vai resolver. Mesmo que a gente não pense nisso, que a gente não ligue para isto, que a gente não saiba que existe uma conta a ser ajustada, não é? Mesmo que a gente não tenha consciência de tudo isso, ele diz nesta mensagem que ele vai resolver. E nós vamos ler alguns trechos dela. E a maioria de nós também não compreendeu não só o significado, mas não compreendeu também o valor daquilo que se chama confissão. E nessas mensagens que a gente vai ver hoje, isto é muito patente. Porque quando nós nos confessamos, nós podemos fazer isto com alguém, né? Podemos fazer isto com os confessores profissionais, como poderemos fazer isto diretamente com Deus, ou poderemos confessar com a nossa própria consciência, né? Conversar com a nossa própria consciência, e assim ir se confessando. E quando isto é feito de verdade, vai acontecendo um esvaziamento nosso. Aquilo que você confessa para um confessor, ou para Deus, ou num diálogo consigo mesmo, quando você se confessa e quando você diz isto, quando você verbaliza,
você percebe melhor. Então a confissão não é só um ato de esvaziamento. A confissão, quando é bem feita, é uma oportunidade de você ver melhor o que fez. É como certas pessoas que, quando se põem a escrever, completam muitos pensamentos seus, não é? No ato de escrever. E assim somos nós na confissão. Quando nos confessamos, nós é como se revivêssemos aquilo e, num certo sentido, resolvêssemos. Principalmente quando nos confessamos com alguém que sabe ouvir. Que sabe ouvir. Porque ele, sabendo ouvir, ele dando a você a confirmação de que está ouvindo, você tende a falar mais. Você tende a ser mais preciso e mais sincero. Então é muito importante que o confessor saiba ouvir. Porque se ele souber ouvir, você confessa mais. E depois, se ele sabe ouvir, e se você confessa mais, a uma certa altura, aquele espaço que você abre dentro de você, quando fala com ele preenche com o amor dele quando está ouvindo. Ele preenche aquele espaço que você abre. Então a confissão com o outro é um fato bastante complexo e que pode transformar uma pessoa quando a confissão existe de verdade. Porque quando eu falo, eu emito, eu abro um espaço dentro de mim e quem ouve, quando me compreende, como me escuta, quando quer me ajudar, quando quer colaborar, ele ocupa aquele espaço com energia de amor, com energia de colaboração. Então é um ato evolutivo muito grande a confissão. E nessa mensagem de Jesus, ele se coloca disposto a nos escutar. E ele diz, mesmo que você não fale a verdade, mesmo que você seja falso, eu escuto, entende? Eu escuto, compreendo, aceito, né? E devolvo o meu amor para você. É muito interessante essa transmissão. E ele está sugerindo nessa transmissão, a conclusão que você tira é que ele está se oferecendo para ouvir a sua confissão. Ele está se oferecendo. Talvez ele saiba, não, que não é fácil encontrar um confessor. Então ele está se colocando nesse papel e está nos estimulando a falar com ele. E nós podemos falar com ele a qualquer momento, porque se ele é onipresente e se ele é onisciente, ele está em todo lugar, a qualquer hora. Você pode se confessar com ele a qualquer hora. Até aqui, enquanto nós estamos nessa partilha, de repente você faz uma confissão com ele, ele está ouvindo. Ele está ouvindo a partilha, está ouvindo você, está fazendo tudo. É onisciente e onipresente. E é muito então interessante essa transmissão. É muito interessante e nos ajuda muito. Nos ajuda muito mesmo. Vamos ler uns trechos aqui dela. Ele diz, do dia 24 de abril de 2013, ele diz, como parte da escola de aprendizagem do espírito e da consciência, deixo que a alma diga tudo o que pensa e sente. Isto é, se você começa a falar com ele, você pode falar qualquer coisa. Mesmo dizer, Cristo, eu te odeio. Cristo, eu não acredito em você. Você pode falar qualquer coisa. Entende?
qualquer coisa que pense e sente, a fim de que purifique rapidamente as questões internas que te afligem. Você pode falar qualquer coisa. O importante é que você fale alguma coisa, seja o que for. E ele vai responder sempre da mesma maneira. Para quem diz eu te amo e para quem diz eu te odeio. Para quem pede uma coisa e para quem diz não preciso de você. Ele responde sempre da mesma maneira. E ele diz, para que vocês se purifiquem rapidamente as questões internas que a afligem. Então, qualquer coisa, o que ele está visando é nos ajudar que a gente se purifique. Então, quanto pior você fala, mais você emite coisas impuras, e é isso que ele está querendo, para que a gente se liberte, se libere. Se a gente fizesse assim com os outros, hein? Imagina que quanto serviríamos em humanidade. E ele diz, depois disso, depois que você falou tudo o que você quiser, depois disso surge o meu coração de luz, como uma única voz nos céus, para poder corrigir os caminhos que incorretamente a alma pode escolher por vontade própria. Ele já sabe de antemão que a alma pode escolher mal, não é? Pela vida que a gente leva, se vê que a alma não soube escolher, né? Porque num planeta como este, não? Nas oportunidades que se tem e a vida que a gente escolhe, mostra que a gente não sabe escolher. E aqui ele diz que a alma pode escolher por vontade própria. Ele diz, liberando a carga das consciências, meus raios, minhas energias, que nós já estudamos, não? Interceptam níveis e estados de personalidade, para que por meio do meu amor e redenção seja transformada. Então, é preciso liberar a carga das consciências. Isso pode ser através de confissão, ou através de qualquer expressão. Você jogue sobre ele a carga da sua consciência, seja qual for. Veja, isto diz respeito ao trabalho não desta grande entidade durante a Operação Resgate. Neste período em que a Operação Resgate já está em aberto, não já está. Você ter alguém, você ter onde atirar as suas cargas, não? Isto faz parte da Operação Resgate, você se esvaziar, não é? Porque aí você ficando mais leve, você vai mudando de plano, você vai ascendendo. Ele diz, porém, para que tudo isso suceda, a permissão é necessária. Isto é, ele está disponível para fazer isto, para receber o que você mandar e colocar o amor dele. Mas, para que aconteça alguma coisa, para que isto se transforme numa verdadeira transformação, você precisa dar permissão. Isto não pode ser obrigatório. Mesmo que ele se doe desta forma, você precisa permitir. Você precisa dizer, Cristo, eu te dou licença para fazer isto. Senão, fica um pouco fora da lei. A permissão da consciência possibilita descobrir em que grau de amor se encontram e o que construíram. A permissão da consciência. Quando nós permitimos
é aí que se vai verificar que grau de amor pode acontecer ali. Isto é muito importante a essa altura para a gente ver onde deve procurar amor, né? Se a gente ainda não encontrou isso dentro de si, aonde ir procurar? Uma fonte de amor desta é muito diferente dos amores que nós conhecemos, né? Isso é muito diferente. Este é um amor que se doa a você de qualquer forma, de qualquer jeito, mesmo que você não queira, de qualquer jeito. Por isso, ele diz: peço-lhes que se apoiem nas bases da escola de instrução básica que meu coração transmitiu, universalmente por meio das parábolas. Isto é, o Evangelho não que a gente não vive, e ele sabe muito bem que a gente não vive, não? E ele então diz, olha, leiam as parábolas, vamos buscar nas parábolas, porque aquilo todo mundo entende. As parábolas são ditas de uma forma que qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa compreende o que elas querem dizer. Porque elas são simbólicas, mas ao mesmo tempo são práticas, ao mesmo tempo são reais. Você está vendo aquilo, é como se você visse a cena realmente. Então ele diz, procurar as parábolas. As parábolas nos evangelhos, essa versão do evangelho que chegou até nós, elas são mais ou menos 40 parábolas. E nessas 40 parábolas, nós temos muitas chaves. Cada uma nos dá uma chave diferente. E algumas nos dá mais chaves, mais de uma. E nos fazem refletir, nos fazem pensar. Algumas nos deixam com um ponto de interrogação. Outras nos levam a pensar, preciso pensar um pouco nisso, não estou entendendo bem. Não está entendendo porque não quer, porque ali está claro. Não tem o que não entender ali. É que a gente, quando encontra uma chave, nem sempre quer pegar. Então diz que não entende, que não está entendendo. Mas como são 40, se você não entender uma, você entende 39. E já é alguma coisa. Agora ele diz: sejam alegres, sempre, até o momento em que suas consciências fiquem frente a frente à falsa realidade que construíram com suas ideias e sentimentos. Aqui ele já vai ficando, aqui ele já vai apertando um pouquinho o parafuso, não? Então ele disse, fiquem alegres, até o momento em que as suas consciências fiquem frente a frente com a falsa realidade que construíram, com suas ideias e com seus sentimentos. As parábolas ajudam um pouco você ficar frente a frente de você mesmo ali. Porque em certas parábolas você pode se identificar com o herói e com o vilão ao mesmo tempo. Você tem um pouco do herói da parábola e você tem um pouco do vilão. E você fica assim entre os dois. O reino do amor de Deus e sua busca são poderosos. Porque a alma desconhece a grandeza do amor de Deus e sua obra celestial. Sim, a obra celestial de Deus nós nos conhecemos, né? Porque nós não nos conhecemos direito e nós fazemos parte desta obra de Deus. Mas como nós não conhecemos direito, não temos ideia nenhuma a respeito da obra de Deus, muito menos da obra celestial de Deus. E mesmo falando assim,
a alma desconhece a grandeza do amor de Deus e a sua obra celestial, isso devia nos colocar diante de uma tal insatisfação que a gente vai dizer, bom, eu vou encontrar esta obra celestial. Eu quero saber onde isso está. Eu quero saber como encontrar isto. Um amor intransferível que os cura e os libera e que nunca os abandonará. Que nunca os abandonará. Isso é uma frase que, dita por Cristo, tem um sentido muito amplo para nós, muito profundo para nós. Um amor intransferível que os cura, os libera e que nunca os abandonará. Você vê que ele fala dele mesmo e não expressa nenhuma vaidade, não expressa nenhuma coisa de amor próprio, nada. Ele fala dele mesmo como quem fala de um outro. Simples, claro, direto. Não há nenhuma intenção além daquela que está clara. Veja como é, que energia tem isto, hein? E agora ele diz, como em areia movediça, deem os passos lentamente em minha direção. Como em areia movediça. Sim, porque nós, para irmos na direção dele, acho que não estamos compreendendo muito bem para onde estamos indo, não? E mesmo que a gente pense que compreenda, não sei se está compreendendo. Então é como se você caminhasse numa areia movediça, quando vai na direção dele. Areia movediça quer dizer, você tem dúvida, né? Você não sabe se está certo, você não sabe o que vai acontecer. Enfim, você está numa areia movediça. Como em areia movediça, deem os passos lentamente em minha direção, mesmo que a estrutura de suas personalidades se transforme. Sustentarei e guiarei vocês, porque agora é momento de decisão, por amor ao plano de Deus. Porque esta questão de amor, a gente não pode compreender bem o amor da hierarquia, né? E como a gente não sabe amar, a gente não pode entender jamais o amor da hierarquia. A gente está recebendo o tempo todo, mas não entende bem o que é aquilo. É que a hierarquia ama o plano de Deus. Então, o amor que você recebe da hierarquia é o amor que ela dá para o plano de Deus, porque nós estamos no plano de Deus, não estamos? Então a gente tem a ilusão que é amado pela hierarquia. A hierarquia ama o plano de Deus. E você está no plano de Deus, compreende? É muito importante esta mensagem. Então, aqui fala tudo isto e a conclusão é o amor ao plano de Deus. Porque é do plano de Deus, nós somos do plano de Deus. Então o que ele ama é o plano de Deus. E por isso que o amor dele é deste jeito. Por isso que o amor dele não tem defeito nenhum. O amor dele não é maior nem menor do que nós necessitamos. Por maior que seja, nós não sentimos. E por menos que a gente sinta, aquilo sempre se ajusta, porque não é uma coisa direta para nós. É uma coisa pelo plano ao qual nós pertencemos. É muito importante esta conclusão. Sob o amor único do Pai, o Pai quer dizer o plano, o Criador. Sob o amor único do Pai, sejam bem-aventurados, sejam felizes, né? Nesse amor único do Pai. Amor único é um amor só para todos. É um amor único. É um amor só para todos. Então, sejam felizes, sejam bem-aventurados neste amor único. E agradeço-lhes
por guardarem e valorarem minhas palavras com o coração. Quer dizer, ele não está pedindo que a gente admire, não é? Está pedindo que a gente ouça com o coração, porque é no coração que isso tudo vai se resolver. É muito interessante essa transmissão. Foi do dia 24 de abril. Depois, se vocês quiserem reler, vocês vão lá, porque vocês vão ver outras coisas ainda. E nós estamos precisando muito, sabe, de amor. Mas muito. E quando a gente precisa de amor, é sinal que a gente deve dar amor. Porque se começar a dar amor, não precisa mais de amor. Você já está no amor, quando você dá o amor. Quando você é o amor. E nós estamos completamente fora de caminho, porque queremos o amor dos outros. É o contrário. Você tem que dar o amor ao plano. Não é dar o amor direto para uma coisa, para uma pessoa, para uma situação. Você dá amor ao plano, porque é no plano que tudo está. Se você dá o amor para o plano, você não vai mais precisar de amor. E se você der o amor para o plano, você está em paz. Está em paz com todos e com tudo, porque todos estão no plano. Isto é uma mensagem muito curativa, porque nós não estamos neste ponto. Não estamos nesse ponto. Isto, Jesus se diminui o máximo que ele pode, não é? E faz essa mensagem, para que a gente possa se ver, para que a gente possa encontrar um caminho. E ele se torna, ele faz o possível para ser o menor possível para você entrar. E depois que você entra, o amor faz o resto. A gente teria que ler essas mensagens. Já temos visto várias formas de leitura, não? Mas ler essas mensagens também como cura. Sempre como cura. Porque se você está buscando ali uma cura, você vai ver em muitos trechos o impulso e o bálsamo ou o remédio que você precisa. Depois nós anotamos aqui o 27 de maio de 2013. 27 de maio de 2013. Aqui ele disse: aqueles que me doam e me entregam todas as suas forças para servir ao meu Senhor, para servir ao plano evolutivo, esses serão chamados discípulos e bem-aventurados. Este é um conceito de discípulo bem diferente, não? Discípulo, a gente pensa que é um professor, que é um mestre. Aqueles que doam e entregam todas as suas forças para servir ao plano, esses são seus discípulos. Então, ele pode estar contando uma parábola para nós, mas se você não estiver com aquilo se aperfeiçoando para servir ao plano, você não é discípulo dele. Ouvir não basta. Porque se você ouve e não faz, se você ouve e não vive, você não é discípulo dele. Você é discípulo dele quando você está servindo ao plano. E bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer bem felizes, bem encaixados numa coisa superior. Porque nesses discípulos poderei construir uma morada interior.
firme e disposta a dar-se cada dia mais. O que ele quer de um discípulo? Ele não quer que você o sirva como a gente pensa, não? Ele quer que você construa uma morada interior em você, firme e disposta a dar-se cada dia mais. Então, o discípulo é aquele que está construindo em si a possibilidade de se doar cada vez mais. Se doar ao plano, porque o plano está com tudo lá dentro. Ele diz, em momento posterior, não agora, porque nós não estamos preparados, não estamos prontos. Ele diz, em momento posterior, depois ou daqui a pouco, ensinarei a esses discípulos, pouco a pouco, a amar a entrega. E quando essa entrega amadurecer em suas consciências, darei de beber do sacrifício. Darei de beber do cálice. O mesmo que bebi, em honra a Deus e a todos os meus companheiros no passado. Isto é, você é discípulo dele, então você vai receber o cálice. Você não vai receber nenhum diploma, nenhum muito obrigado, nenhum prêmio, não vai para o céu por ser discípulo dele. Você vai receber um cálice, aquele que ele recebeu, e vai beber junto com ele. Mas você vai fazer isto em honra a Deus. Não vai fazer isto para estar com ele, nem para ser com ele, nem para ir para o céu. Você vai fazer isto em honra a Deus. E esta bebida do cálice deve ter muito a ver com aquela Santa Ceia, não? Que o cálice estava ali e ele bebeu e convidou todo mundo a beber do cálice, né? E aqui, o que você está bebendo é um sacrifício. Você está tomando aquele cálice, você está assumindo algo que é de todos, em matéria de sacrifício, em matéria de purificação, né? Em matéria de união. Aqui dá uma dimensão um pouco diferente da comunhão. Quer dizer, a comunhão é a mesma coisa, dito de outra maneira. Mas isso aqui dá uma outra dimensão. Não? Porque quando você toma a comunhão, você está recebendo aquilo que você crê que está recebendo e acha que vai sair de lá muito, muito exaltado. Mas tem uma forma de fazer isto que você assume o sacrifício. Assume o sacrifício. E quem chega a compreender isto faz uma comunhão diferente. Quem chega a fazer isto entra por uma porta que até hoje não entrou. Então ele diz, o mesmo que bebi em honra a Deus e a todos os meus companheiros no passado. Isso tudo você sabe que vai receber, né? Traição, tudo aquilo que você viu, né? E isto que é. É aqui que está. Se você quer segui-lo, se você quer ser como ele, ou se você quer estar com ele, você não vai estar com ele para ficar feliz. Isso não existe. Você está com ele no sacrifício, tomando do cálice. E é aí que está a chave para nós todos. É aí que está a chave. A chave está aí. E a gente vai aprendendo isso com a vida. Porque nesta vida, sobre a terra, no melhor da festa, nós estamos com o cálice diante de nós para beber. E é amargo. No melhor da festa.
Vocês já notaram isso? Isto. E então essas mensagens são muito profundas. Essas mensagens são muito, muito reveladoras para nós. Assim, poderei formar os novos apóstolos do novo tempo, os que darão exemplo de minha palavra de vida, mediante o amor e a caridade, porque não serão falsos nem mentirosos. Eles imitarão meu caminho a partir da devoção ao meu sagrado coração. E ele volta a chamar a atenção para o coração dele, sempre abrindo o coração dele para nós entrarmos, porque ele sabe muito bem que nessa areia movediça em que a gente anda, é melhor entrar no coração dele, porque senão de repente derrapa aí. Então é melhor, a uma certa altura, entrar no coração dele. E ele não está vendo quem é que entra, está aberto para todos. Para aquele que derrapa, para aquele que cai, para aquele que não cai, o coração dele está aberto para todos. De forma que isto aqui é muito, não digo universal, mas isto é para nós todos, é muito para todos. E nesses apóstolos depositarei o poder da minha glória, para que preparem meu caminho silencioso de retorno ao mundo. Então, é todo um trabalho para você ir se preparando e preparar para o retorno dele. Isto é, para nós irmos nos preparando e irmos preparando o ambiente, o caminho, as outras almas, para o retorno dele. E aqui que está o mistério. O que é que ele vem fazer? Ele já fez tudo? Já disse tudo? Pelo jeito não. Porque ele vai retornar. Que retorno é esse? Que mistério é esse? E ele, meu caminho silencioso de retorno ao mundo. Caminho silencioso quer dizer, quando você menos perceber, ele está na sua frente. Quando a gente menos perceber, ele se faz presente. Como? Ninguém sabe. Agora preciso que todos os que professam meu nome se perdoem a eles, a si mesmos, pelos erros do passado e não se julguem mais. Quer dizer, aqui ele já está vendo que quando ele retornar, ele vai nos encontrar no estado em que estivermos e ele vai estar na nossa frente. Agora preciso que todos os que professam meu nome se perdoem pelos erros do passado e não se julguem mais. O novo reino de meu Pai descerá por meio de mim, como um só, como uma única unidade entre as almas de Deus. As almas de Deus, né, vocês são várias, não existem duas almas iguais, então vocês imaginam que quadro amplo, né, são as almas de Deus. E ele é um para todos. Mesmo que você seja uma alma pequena, ou seja uma grande alma, mesmo que você seja uma alma santa, mesmo que você seja uma alma pecadora, ele é igual para todos. Ele é o mesmo para todos. Por isso, cuidem-se diante dos lobos que tentarão retirar a lã das minhas ovelhas. Cuidem-se diante de todos aqueles que usarão meu nome em vão. Aqui ele diz claramente o que ele é. Ele diz claramente como está diante de nós. E ele diz claramente como ele nos vê. Todos iguais. Então, cuidado com isso que dizem sobre ele. Cuidado
com isso que ensinam vocês sobre ele. Que não se enfrentem uns aos outros, que emerja o espírito de pacificação, porque confirmarei realmente se os talentos que deixei para meus discípulos brotaram no coração dos que trabalham comigo. Ele vai ver, não é, se nós estamos com ele ou não, pelos frutos que somos, né? Porque os dons ele distribuiu. Ele nos vê todos por igual. Mas cada um de nós vai mostrar alguma coisa. Não existem dois iguais. Agora ele fala da nova igreja celestial. Está descendo para renovar os que deixaram de crer em minha presença pela mesquinha ação dos homens. Aqui é um pouco sutil, né? Um pouco indireto também, porque nós estamos julgando a presença dele através da ação de homens que são mesquinhos. Você não precisa confundir a presença dele com o que os homens falam. Ele fala de uma nova igreja celestial. A igreja que fundei é a igreja do coração, dentro da gente. A igreja que eu fundei é a igreja do templo interior, da verdade absoluta e divina que Deus irradia por meio do seu Filho. Então, aqui está. A nova igreja celestial. Celestial quer dizer lá em cima. Muitos perderam a ligação comigo. Por isso, sirvo-me nestes tempos de simples servidores, não de vangloriados, mas de redimidos por meu amor. Enfim, estamos todos redimidos. Não é? E a coisa é toda lá em cima. Que cada um cumpra com sua parte e que se permita ver como minha consciência está presente em todos os filhos de meu Pai, porque eu sou irmão de todos. Agora ele se põe como irmão. E todos filhos do Pai, ele também é filho do Pai, então somos todos irmãos. Então ele fala de todas as maneiras, não, que isto é uma unidade. E nós temos que ir descobrindo isso, descobrindo que estamos dentro de uma unidade, de uma coisa única. Sob o amor do Pai, sejam bem-aventurados, sejam felizes. Mas bem-aventurados é um termo meio oculto. Bem-aventurados não é aqui na Terra, não é felizes aqui. Quando ele diz sejam bem-aventurados, ele está se referindo a quando nós estivermos lá nos níveis superiores. Lá é que a gente é bem-aventurado. Na nova igreja celestial. Igreja também tem um sentido oculto. Igreja, não? Quer dizer, se nós estivermos todos unidos, nós somos uma igreja. Se nós formos todos unidos, perfeitamente unidos, então somos uma igreja. Nós somos a igreja. E a igreja celestial é isso tudo lá em cima. Então essa igreja celestial são os bem-aventurados. E daí nos dá uma perspectiva, mas não aqui na Terra. Não é aqui na Terra o que acontece. Aqui na Terra é um caminho. É um caminho para você chegar numa coisa que aqui não existe. Aqui não existe. Aqui você vai encontrar sempre homens errando. Você vai encontrar sempre homens falando em nome dele e dizendo coisas que não são. E ele não tem nada com isso. Ele não tem nada com essa gente que fala dele o tempo todo. E ele está fazendo
é uma reunião lá em cima. Então essas coisas parece que está falando de coisas aqui embaixo, mas essas coisas estão falando de um caminho que não é aqui e ainda não é lá. Então nós estamos bem na areia movediça, assim no ar, não é? E temos que chegar. Mas para chegar lá, não pode estar mais aqui. Você vai saindo daqui e vai. E a nova igreja celestial, quer dizer, a reunião de bem-aventurados está lá. Está lá. Agora, se essas coisas estão ditas assim tão claramente, parece que deve estar por acontecer, não? No tempo calendário isso deve estar por acontecer. E essas mensagens nos convidam a. Sim, nós estamos vendo o que está em torno, mas essas mensagens nos convidam a estarmos mais com o que ainda não está aqui do que com aquilo que está. Aquilo que está parece que está bem comprometido. E essas mensagens nos levam a ir subindo, e de repente a gente vai se sentindo uma outra coisa. Isso que ele quer chegar, não? E uma hierarquia numa comunicação pediu que a gente estudasse as parábolas. E a gente nunca começou a estudar as parábolas, já faz quase um ano, né? Ou mais de um ano. E a gente nunca começou a estudar as parábolas. Alguém fez o levantamento das 40 parábolas que estão na internet, essa lista foi distribuída, mas não, as parábolas ainda não estudamos. Vamos ver se a gente um dia começa a estudar essas parábolas, porque lá a gente se identifica com várias coisas ao mesmo tempo, com o vilão e com o herói, com o santo e com o outro. A gente se identifica com todos. E aí vai formando uma coisa que nos ajuda a caminhar. Então não se esqueçam do Parque Francisco de Assis, né? Para voltar aos assuntos deste mundo e que não são bem deste mundo, não. Obrigado então a todos.